melhorou e tudo indicava, sinais indicavam de que não seria essa doença. Mas aí veio a resposta. É uma doença que não tem tratamento. Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento. Mas a lucidez dele tá íntegra, tão íntegra, que o médico orientou que ele aproveitasse essa janela, que a gente não sabe de quanto tempo é, pra falar, pra planejar, pra aproveitar. E ontem, gente, ele contou pro nosso filho de 7 anos, do jeito mais lindo, mais emocionante, o ciclo da vida. Lito Souza passou a vida ensinando que avião é seguro, mas agora, aos 59 anos, enfrenta uma batalha muito mais assustadora fora dos céus. Estamos falando de um dos maiores especialistas em aviação do Brasil, com mais de 36 anos de experiência e um trabalho que ajudou milhares de pessoas a perderem o medo de voar. E hoje você vai entender o que aconteceu com o Lito, por que o tratamento contra um câncer precisou esperar e como ele está atualmente. Tudo começou aí com uma alteração descoberta durante exames de rotina, só que enquanto se preparava para enfrentar a doença, Lito começou a perder movimentos do braço, da mão esquerda. O problema evoluiu, afetou a sua maneira de caminhar e fez com que ele voltasse às pressas ao Brasil. Depois vieram a internação, uma inflamação no cérebro, a perda de 7 quilos em apenas 15 dias e uma alteração no pulmão que ainda precisaria ser investigada. Agora, o homem que passou décadas falando sobre segurança precisa seguir a regra mais importante de qualquer voo, enfrentar uma etapa de cada vez. Mas como tudo isso começou? Quais são os riscos e como que o Lito está enfrentando essa batalha? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Rapaziada, um recadinho rápido aqui para quem ainda não entrou no nosso grupo lá no WhatsApp, tá bom? Tô deixando o link aqui na descrição, QR Code aqui na tela para você entrar lá e aprender ainda hoje como que você vai fazer para começar a faturar com a Shopee, tá bom? Eu e o Tom estamos ensinando você lá na prática, tá bom? Não precisa acreditar em mim, entra no grupo e confere por conta própria, tá bom? Link na descrição, o QR Code aqui na tela. Joselito Geraldo de Souza, o nosso Lito Souza, ele construiu praticamente toda a sua carreira dentro da aviação. E essa história, né, começou muito antes de ele chegar ao YouTube. Ainda jovem, Lito começou a trabalhar com manutenção aeronáutica. Então, você lembra que eu entrei com 6 anos na escola? Isso significa que eu não repeti nenhum ano. Quando eu cheguei no 4º colegial, eu tinha 17 anos. Isso era um problema. Se eu tivesse 18, eu já poderia fazer o alistamento militar e já procurar alguma coisa. Ou seria dispensado, ou serviria um ano e já partia para a minha vida profissional. Ele começou na área aos 19 anos, trabalhando na Varig, considerada a maior empresa de aviação da época. Então eles criaram uma turma de técnico e eles queriam admitir pessoas. E aí o Gonçalves, sabendo disso, falou, ó, tem uma escola aqui em Santos, o pessoal que é formado como técnico, eles são muito bons. E aí, ele, com essa listinha dele de quem eram os alunos, ele ficava indicando para a Varig. Aí a Varig fez um concurso e os que passassem seriam chamados. Como eu já estava lá em Santos e vim aqui para São Paulo, falei, bom, vai que não dá certo a Varig, deixa eu ir lá em Guarulhos, que a Transbrasil também está admitindo mecânico. Aí eu fiz também um teste na Transbrasil. A Varig era a maior empresa da América Latina. Ela sempre foi uma empresa muito bem vista, era uma das maiores empresas do mundo. E chegou colocando a mão na massa, né? Encarava ferramentas, trabalhos manuais e longos turnos, acumulando muito conhecimento. Em menos de 2 anos na Varig já havia se tornado inspetor. Depois passou pela Transbrasil e chegou à United Airlines, onde ele ficou aí por cerca de 25 anos. Em mais de 3 décadas, Lito acumulou experiência em manutenção, supervisão, segurança e gestão de pessoas. O cara é brabo. E foi essa bagagem que anos depois o transformaria em referência para quem tinha medo de voar. Mas, antes disso, Lito teve uma ideia.
Em 2004, Lito criou o blog Aviões e Músicas. A ideia nasceu do incômodo com a maneira como a mídia tratava alguns assuntos ligados à aviação. Mas o que um blog sobre aviões teria de especial? Bom, o Lito possuía uma vantagem que pouca gente tinha. Ele não apenas pesquisava sobre aviões, já tinha vivido tudo aquilo. Conhecia a manutenção aeronáutica por dentro, dominava os procedimentos e conseguia traduzir assuntos extremamente técnicos para qualquer pessoa entender. O projeto deu tão certo que virou um canal no YouTube onde Lito passou a desmistificar situações que assustavam muita gente. Totalmente eletrônico aí com os EFIs, tem piloto automático, hélice de passo, motor com ignição eletrônica, não tem mais o magneto, duplo sistema elétrico. Lito começou a explicar cada detalhe de um voo, como as turbulências, e aos poucos ele foi ajudando muita gente a vencer o medo. O Aviões e Músicas se tornou uma das maiores referências brasileiras sobre aviação na internet, transformando o mecânico de aeronaves em uma autoridade no assunto, só que ele queria ir além. Lito já havia se realizado na aviação, mas ainda faltava uma coisa: realizar o sonho de ser piloto. E essa jornada virou uma série documental, Decola Lito. Mesmo depois de tanto tempo na aviação, ainda olho para cima ao ouvir qualquer ruído de motor. A produção acompanhou toda essa transformação. Para passar de profissional da aviação a piloto, foi preciso aprender muita coisa do zero. Lito conhecia o setor como mecânico, mas isso não significava saber pilotar uma aeronave gigantesca. Ele estudou, treinou e enfrentou todas as etapas da formação. Em 2021, conquistou a sua habilitação de piloto privado e finalmente ocupou um lugar que lhe oferecia uma perspectiva completamente diferente da aviação. É que aconteceu um negócio quando você começa a crescer muito, né, na internet, aí você tem visibilidade de tudo quanto é jeito, gente do bem e gente do mal. E um dia eu tô fazendo uma live streaming, no simulador de voo, e aí eu falei uma besteira. E aí essas críticas todas que falam mal, eu não dou muito valor, porque não é verdade. Tipo, só fala merda, eu não só falo merda, pelo contrário. Mas tinha uma coisa que era verdade, eu não era piloto. Isso os haters têm razão, eu não sou piloto. Então foi o seguinte, eu vou me tornar piloto no menor tempo possível, e aí, não só isso, eu vou pegar a minha trajetória de como ser piloto, aos 53 anos de idade, e vou gravar uma série. E aí foi o ponto de virada, assim. Investi os tubos pra fazer essa série, que é a Decola Lito. São 6 episódios padrão Netflix, qualidade cinematográfica, áudio. Gastei muito pra fazer essa série. Mas tá lá o resultado. Quando um monte de gente chora no episódio 4, quando eu faço voo solo, eu sozinho pilotando avião, porque eu consegui transmitir a emoção que um piloto tem a primeira vez que ele sai do chão, só ele e o avião. Mesmo após tantos anos na aviação, Lito continuou expandindo seus projetos. Além do Aviões e Músicas, passou a trabalhar com educação, treinamentos e palestras. Também criou iniciativas para quem deseja entrar no mercado de manutenção aeronáutica. A Lito Aviation Academy começou a formar novos profissionais para o setor. Atualmente, o projeto apresenta Lito como um profissional com mais de 36 anos de aviação, bacharel em manutenção de aeronaves, piloto privado e especialista em segurança aérea. E existe algo interessante nessa história. Ele decidiu unir tudo o que sabia, da mecânica à facilidade com a internet. Enfim, Lito construiu uma carreira que no começo talvez nem ele imaginasse alcançar. Porém, em 2026, a sua vida tomou um rumo inesperado, trazendo batalhas bem complicadas pela frente. Em julho de 2026, Lito revelou aos seguidores que havia sido diagnosticado com câncer de próstata, descoberto durante exames de rotina. Uma alteração no PSA o levou a procurar um urologista. Depois vieram outros exames, incluindo ressonância magnética e biópsia, que confirmaram um adenocarcinoma de próstata de agressividade intermediária. Vou ser sincero com vocês, como eu fui quando eu disse antes do meu aniversário, lá em janeiro, vocês lembram? Que eu precisava desacelerar. E eu sou direto porque eu sou assim na vida real, tá? Eu sempre me cuidei e eu faço exames de rotina, inclusive aquele que muito homem se nega a fazer. E mesmo fazendo check-ups de rotina, não foi possível identificar antes o que eu descobri recentemente, depois de apresentar um spike, assim, deu um pico no meu teste de PSA, e um cansaço também fora do comum. Eu estou com câncer de próstata. Existem diversos tipos, e o meu é um intermediário em nível de agressividade. Como disse, o Lito ele não descobriu o câncer por sentir algum sintoma grave, mas durante o acompanhamento médico. Por isso, passou a reforçar a importância dos exames preventivos. Segundo ele, a alteração no PSA permitiu identificar a doença ainda no início. Entre as opções apresentadas pelos médicos, Lito escolheu a prostatectomia, uma cirurgia para a retirada da próstata. Quando o câncer de próstata é encontrado ainda localizado antes de se espalhar para fora da próstata, a taxa de sobrevida em 5 anos passa de 99%. É quase a mesma expectativa de vida de quem nunca teve câncer nenhum. Ou seja,
Quando você encontra cedo, como eu encontrei, a chance de cura é praticamente total. Então, o recado que eu quero deixar aqui, pessoal, é esse. Vá no urologista, faz o exame de PSA, faz o toque retal, não interessa a vergonha, não interessa o preconceito. É rápido, é simples e pode ser exatamente o que separa você de uma história tranquila como a minha, de uma história bem mais complicada. Porém, infelizmente, o tratamento precisou esperar. Enquanto se preparava para enfrentar o câncer, outro problema começou a surgir. Lito percebeu alterações nos movimentos do braço e da mão esquerda. Primeiro vieram formigamento e a perda de coordenação, e depois os problemas só pioraram. Só que no meio do caminho, começou a acontecer uma coisa muito estranha com o meu braço esquerdo. Eu comecei a perder um pouco de movimento, um pouco de controle, e eu percebi isso quando eu estava digitando um roteiro. A minha mão não agia do jeito que eu queria. Eu tinha que ficar numa posição estranha para conseguir escrever. Isso começou a me incomodar, e eu não sabia o que era. Eu pensava, será que eu estou desaprendendo a escrever? Será que é a visão? Até que numa manhã eu acordei com o braço meio adormecido, eu olhei para o braço e parecia que aquele braço nem era meu. Falei, opa, acendeu um alerta aqui, que não tem nada a ver com o diagnóstico de câncer. Fui no neurologista, uma pessoa que eu conhecia, que um dia identificou um pequeno tremor nas minhas mãos. Fui examinado de todas as maneiras. Eu tinha movimento, eu mantinha a força, o braço não estava rígido, mas eu não tinha muito controle. Ou seja, o sistema proprioceptivo não estava funcionando direito. Durante uma viagem aos Estados Unidos, a situação piorou ainda mais. Segundo Lito, sua esposa percebeu que ele caminhava de forma diferente ao encontrá-lo no aeroporto. Quando eu chego nos Estados Unidos, a Mila vai me buscar no aeroporto e ela percebe que eu estou andando totalmente torto. Quando eu gravo aquele vídeo no saguão falando da minha mão, ela vê que minha mão estava totalmente fora do normal, o braço meio para trás assim, e falou, nossa, tem alguma coisa errada com você, estou super preocupada, a gente precisa ver. Seu braço estava comprometido, deixando claro que havia algo errado. Entramos em contato com o neurologista do Einstein, que me atendeu de lá mesmo, eu lá nos Estados Unidos, explicando o que estava acontecendo. E ele falou assim, ó, seria bom se você pudesse voltar antecipadamente para o Brasil. Veja, ele não falou volte para o Brasil, ele falou seria bom voltar antes. E com base naquela frase do comandante e da minha esposa totalmente de acordo, eu falei, vamos voltar amanhã para o Brasil. Lito voltou mais cedo ao Brasil e ao chegar a São Paulo foi encaminhado ao hospital israelita Albert Einstein. Os médicos iniciaram uma investigação neurológica com diversos exames, incluindo a análise do líquor, para descobrir a origem do problema. Por volta de 20 de julho de 2026, o resultado revelou uma inflamação no lado direito do cérebro. O quadro foi tratado como uma inflamação no sistema nervoso central e depois descrito pela assessoria como encefalite. Lito recebeu altas doses de corticoides e imunoglobulina, além de permanecer internado. Quando sai o resultado, aparece bem claro aquilo que o outro médico só desconfiou numa ressonância sem contraste. Com o contraste ficou claro que o lado direito do cérebro tinha uma inflamação. Já sabíamos o que estava causando esse sintoma aqui. A gente só não sabia ainda por quê. Mas, independente disso, o protocolo começou a ser aplicado na hora. Naquele momento, o câncer recém-descoberto, que já não era pouca coisa, deixou de ser o problema mais urgente. A prioridade passou a ser controlar a inflamação e recuperar os movimentos. Tudo que a gente faz com amor sai, não interessa o estado. A voz não está no nível excelente? Não está, mas depois ela melhora. E é isso. E obrigado por milhares de mensagens que vocês mandaram. Eu não consegui, obviamente, responder todas, mas eu li todas. Tá bom? Muito obrigado e em breve 100% aí de volta.
No dia 28 de julho, Lito recebeu alta. Após dias internado, a primeira etapa do tratamento estava concluída, mas isso não significava que o problema havia acabado. Lito contou que ainda não havia recuperado totalmente o movimento do braço e que perdeu cerca de 7 quilos em apenas 15 dias. A informação assustou muita gente. A sua recuperação passou a envolver fisioterapia, terapia ocupacional, exercícios físicos e um processo gradual de reabilitação. E ele resumiu essa fase com uma comparação que era a cara dele. Assim como o avião sobe em etapas, vou subir em etapas. E é assim que tem sido, uma coisa de cada vez. Segundo o comunicado divulgado após a alta, Lito iniciaria o tratamento do câncer de próstata depois de se recuperar do quadro neurológico. Outro ponto importante é que durante a investigação, os exames também identificaram uma alteração no pulmão direito que ainda precisaria ser analisada, ou seja, mais um problema na vida do nosso piloto. Enquanto isso, os canais de notícias acompanhavam o caso e informavam o público a cada nova atualização. Apesar do momento difícil, nosso mecânico, influenciador e piloto é muito querido e recebeu o apoio da família, dos amigos e de inúmeros fãs. Até agora, agosto de 2026, Lito segue em recuperação. Ele já recebeu alta e continua sendo acompanhado em nível ambulatorial. O quadro neurológico apresentou melhora e os movimentos estão voltando aos poucos. Porém, graças a Deus, Lito já parece estar bem melhor. Para tratar o câncer de próstata, Lito optou pela prostatectomia. Foram apresentadas algumas opções de tratamento e eu escolhi uma específica, a prostatectomia, que é a remoção da próstata, que é o padrão ouro de cura para esse tipo de câncer. Como já comentei, ele decidiu transformar essa situação numa oportunidade para conscientizar quem o acompanha, principalmente os homens. Afinal, a doença foi descoberta num exame de rotina. E Lito está em uma fase mais avançada de recuperação porque procurou ajuda para cada problema que apareceu. Sua carreira foi construída sobre uma palavra: segurança. Agora, ele aplica esse princípio à própria vida e tenta transmiti-lo aos seguidores. Aos 59 anos, o piloto enfrenta um dos maiores desafios da vida, mas continua encarando esse momento tenso com muita leveza. Ainda leva um tempo para recuperar os movimentos. Isso exige muita fisioterapia, muita terapia ocupacional, muita musculação, muito aeróbico, muito cardio. É um conjunto de coisas que eu vou fazer agora, mas vocês me conhecem. Eu sou disciplinado. Eu vou fazer isso e vai acontecer. Eu vou recuperar tudo. Eu vou estar aqui domingo, às vezes com o vídeo de avião, às vezes contando uma história minha, quando não der para fazer o vídeo de avião. Mas eu vou estar aqui todo domingo. Só não vai ter vídeo se alguma coisa catastrófica acontecer. Bom, que ele continue se cuidando e que essa jornada termine em um destino feliz. A parte neurológica está sendo resolvida. Os resultados de alguns exames que demoram mais de 30 dias para sair, estão saindo. E alguns exames são feitos fora do Brasil, inclusive. E as duas equipes médicas se conversam, tanto a parte de urologia e oncologia, quanto a parte da neurologia. E o resultado vai ser bom. Conforme os resultados forem saindo, em breve mesmo, eu estarei de volta com vocês aqui no canal. Quem quiser acompanhar a sua história e as novidades sobre a sua saúde pode segui-lo no Instagram e principalmente no YouTube. Desejamos muita força e orações ao nosso mestre da aviação e que dê tudo certo, se Deus quiser. Pessoal, esse vídeo já estava para sair, ele estava pronto, só que no dia de hoje, especificamente, dia 21, saiu uma atualização importante, não tem como a gente deixar de fora. A esposa do Lito, ela veio ali no Instagram dela, em colaboração com o Instagram do Lito, atualizar o estado de saúde dele. E nessa atualização, as notícias não são tão animadoras assim, não são tão boas. Ela diz que ele está bem lúcido, continua ali com a integridade mental intacta, porém a integridade física dele, tá pior. Ele está perdendo os movimentos, parece que está ali numa situação mais complicada, Essa é uma doença degenerativa e ela meio que está um pouco desesperada, chora, meio que não sabe o que fazer, enfim. Parece que o Lito ainda vai vir com um vídeo também falar um pouquinho sobre, mas até o momento em que esse vídeo vai sair, provavelmente, só ela falou, Então, caso o Lito tenha falado também alguma coisa, a gente coloca aqui, mas eu acredito que ele vai vir atualizar mais tarde. Enfim, fique aqui, então, um pouquinho do relato dela sobre a situação atual do Lito. Muitas possibilidades surgiram nesse meio do caminho.
E uma delas, que seria a menos provável, justamente por ser muito rara, era uma doença degenerativa. E numa imagem já tinha pego o que seria, mas o Lito, o quadro dele era muito diferente. O nome dessa doença, não sei se eu vou falar nem direito, é Creutzfeldt-Jakob. É uma doença muito rara, que não tem tratamento. Ela normalmente abre com quadro de demência e depois vai evoluindo para as perdas motoras. Desculpa a gente chorar, mas... E o dele não foi assim. Além de ser uma doença rara, ele ainda não é típico. Ele abriu de outra forma. Então, a gente ficou esperando por esse resultado, que demora semanas. E a gente optou por tratar de outra forma. Ele fez diversos tratamentos. Plasmaférese, que é um tratamento super agressivo. Um novo ciclo de pulsoterapia. Ele chegou a ter que subir para semi-intensiva, porque ele abriu um quadro de inflamação neurológica. Melhorou e tudo indicava, sinais indicavam de que não seria essa doença. Mas aí veio a resposta. É uma doença que não tem tratamento. Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento. Essa lucidez dele tá íntegra, tão íntegra, que o médico orientou que ele aproveitasse essa janela, que a gente não sabe de quanto tempo é, pra falar, pra planejar, pra aproveitar. E ontem, gente, ele contou pro nosso filho de 7 anos, do jeito mais lindo, mais emocionante, o ciclo da vida.